Imagina a cena. Segunda-feira de manhã, o repositório é aberto e... pronto. 40 endpoints REST para migrar para GraphQL. E o prazo? Bom, o prazo é de 2 dias. A pressão é totalmente real e a ferramenta escolhida pode ser a grande diferença entre o sucesso e um final de semana que já era. Ok, vamos mergulhar nisso, porque a guerra dos editores com o IA mudou completamente de fase em 2026. A nossa análise de hoje vai ser bem direta. A gente vai entender por que o jogo mudou, o que cada ferramenta trouxe de novo, colocar essa briga de velocidade contra controle frente a frente e, claro, aplicar tudo num caso de uso prático. E no final a gente chega num veredito claro com um checklist para quem precisa tomar essa decisão agora. É que a competição não é mais sobre quem completa uma função melhor, não mesmo. Agora, a disputa é sobre qual plataforma consegue, orquestrar uma tarefa inteira, mexendo em vários arquivos de uma vez, rodando testes e planejando os próximos passos. A gente está falando de plataformas de agentes. Mas o que é um agente nesse contexto? Pensa assim, é uma IA que não só sugere, ela planeja e executa. Ela entende uma tarefa complexa, tipo, migra esse módulo para mim, e quebra em pequenas ações, trabalhando de forma mais autônoma dentro do editor. E para a gente entender essa nova fase, 2 conceitos são cruciais. O primeiro é a seleção automática de modelo, que é basicamente a ferramenta decidindo qual cérebro de IA usar para garantir que o serviço não pare. E o segundo é a governança, que é, na prática, o conjunto de regras que define o que o agente pode ou não fazer para garantir a segurança e o controle de custos. Certo, agora vamos para os fatos. O que exatamente mudou nesse começo de 2026 que esquentou tanto essa briga? Bom, o estopim foi ali no final de janeiro. O Cursor lançou a versão 2.4 com uma abordagem bem nova de agentes e, quase ao mesmo tempo, o GitHub Copilot reforçou a estratégia dele com a seleção automática de modelos. A mira? Claramente o mercado corporativo. O que é bem interessante no Cursor 2.4 é essa tentativa de se tornar uma IDE de execução. Os subagentes são como assistentes dedicados. Um pode pesquisar a documentação de um lib, enquanto o outro busca exemplos no código, sabe? E isso libera o agente principal para focar na estratégia. Já as skills, elas padronizam tarefas que a gente faz toda hora no arquivo Markdown. Vira quase um playbook para o time. E a geração de imagens, que parece um Ester, na verdade ajuda a integrar o design no fluxo de código. Mas nem tudo são flores, né? Essa ambição toda do Cursor tem um preço. Existem relatos da própria comunidade dizendo que em tarefas mais longas o agente pode ficar bem lento ou até travar. É o famoso gargalo de infraestrutura aparecendo quando a coisa fica mais complexa. Do outro lado, a estratégia do Copilot é completamente diferente. Menos features chamativas e muito mais foco em infraestrutura e controle. A seleção automática de modelo é uma resposta direta a um problema bem real: rate limits e modelos que ficam indisponíveis. Já as tais requisições premium são a moeda de troca para as ações mais complexas. Uma refaturação grande que mexe em vários arquivos vai consumir um desses créditos. Isso transforma o poder da IA num recurso que dá para gerenciar e, claro, cobrar. É uma abordagem bem corporate first. E é exatamente isso que nos leva ao centro do debate. De um lado, a velocidade de iteração. Do outro, a necessidade de compliance e controle. Vamos personificar essa discussão um pouco. Olha só, para o dev de startup, o Cursor é uma máquina de prototipar. As skills padronizam o jeito de trabalhar do time, mas o custo pode sair do controle e a performance pode variar. Agora, para o dev de enterprise, o Copilot oferece uma certa paz de espírito. As políticas garantem que ninguém vai fazer o que não deve e a seleção automática assegura que a ferramenta vai estar lá funcionando. A desvantagem? O fluxo pode parecer mais engessado para quem gosta de experimentar sem muitos limites. E aqui, um ponto que é crucial: não importa a ferramenta. Nenhum agente é 100% confiável. Todo código gerado precisa de revisão. Segredos como chaves de API, então, jamais devem ser expostos. E, acima de tudo, um comando de terminal sugerido pela IA não deve ser executado sem o entendimento completo do que ele faz. Ok, vamos sair um pouco da teoria e aplicar tudo isso naquele nosso desafio do começo: migrar uma API de REST para GraphQL. Um plano seguro para uma migração como essa não envolve um comando mágico, de jeito nenhum. Envolve quebrar o problema, primeiro, mapear tudo, depois gerar o esquema, implementar os resolvers aproveitando a lógica que já existe, testar e, o mais importante, entregar em pull requests pequenos para facilitar a revisão de código. No curso, a abordagem é bem mais conversacional. É possível criar um skill.md, como esse aqui, que funciona como um roteiro para a gente. Ele define o objetivo, os passos e, o que é fundamental, as regras de segurança, os guardrails.
Isso ajuda a padronizar a tarefa para o time todo. Já com o Copilot, a mentalidade muda. O foco é total em governança. O trabalho começa com um planejamento mais explícito. Durante a execução, se usa o modo alto para garantir estabilidade, evitar problemas de disponibilidade do modelo, e o tempo todo fica-se de olho no consumo de requisições premium, porque uma tarefa longa como essa tem um custo de inferência que precisa ser gerenciado. Certo? Depois de tudo isso, qual é a ferramenta certa para escolher? Vamos ao veredito e vamos dividir por perfil. Para startups e projetos open source, onde a velocidade de iteração é o que manda, o Cursor parece levar vantagem. Para empresas grandes com requisitos de compliance e auditoria, o Copilot é a escolha mais segura, mais defensável. E as consultorias? Bom, elas ficam bem no meio do caminho, precisando decidir projeto a projeto, dependendo do cliente. E claro, a decisão também passa pelo bolso. Estes são os preços em dólar lá de fevereiro de 2026. O Copilot parece mais barato nos planos Pro, mas a conta dos planos corporativos e das requisições Premium pode mudar bastante o jogo. E este número aqui, ele ilustra perfeitamente a nossa realidade no Brasil. Com o dólar a 5,26, o custo deixa de ser um mero detalhe para virar uma feature principal da ferramenta. Uma assinatura de $40 por mês passa de R$210. A conta precisa fechar. Então, para tirar a prova, aqui vai um checklist bem prático. Uma boa ideia é criar uma skill personalizada no Cursor para uma tarefa do dia a dia, executar uma tarefa longa no Copilot para ver o comportamento e o consumo, e, claro, não esquecer de dar uma olhada nas alternativas open source. E tão importante quanto o que não fazer. Não se deve delegar tarefas com segredos para IA. Ponto. Não se deve ser um autômato executando comandos que não se entende. E, principalmente aqui no Brasil, a decisão não pode ser só baseada no hype. O custo real, em reais, precisa ser calculado. Para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. Com o que a gente viu hoje, qual é o nível de confiança nessas ferramentas? Um agente de IA poderia abrir um PR sozinho num projeto? Se sim, sob quais condições? Fica a reflexão para a comunidade. E na nossa próxima análise, a gente vai fundo num problema que só vai crescer. Como controlar os custos e os limites de uso quando os agentes de IA passam horas ou até dias trabalhando numa única tarefa. Até lá!